Quando essa declaração passou na ONU, 4 países foram contra: Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Tá? Anos depois, eles mudaram de ideia. Eles aprovaram. Agora, me diga, qual deles você já ouviu falar que tem uma região que seja contestada a soberania internacionalmente, globalmente? Nenhum deles. E agora, ao assinar, eles, inclusive que têm cobiça, Canadá e Estados Unidos, na Amazônia, eles podem, digamos, pressionar o Brasil, porque o governo brasileiro votou favorável. Ou seja, não vale, mas o governo brasileiro votou favorável. Então, eles têm interesse na Amazônia, eles podem pressionar a Amazônia. Agora, vai alguém aqui, primeiro que terra indígena nos Estados Unidos é tudo espalhado, tá? O indígena lá, ele trabalha na terra indígena, eles têm cassino, eles têm hotel, eles têm museu, eles oferecem, digamos assim, shows, tudo vestido de índio. Quando dá 6 horas da tarde, ou de noite, ou 10 horas da noite, terminou, vai fechar, ele bota a sua roupa normal, seu jeans, seu tênis, pega seu computador, seu celular, vai para sua caminhonete cabine dupla e vai para sua casa com ar-condicionado, com ar refrigerado. Com o seu Nike no pé. Qual alerta para o brasileiro em cima dessa construção que o senhor acabou de fazer? O que eu acho é o seguinte: o alerta, o brasileiro vai tomar alerta o dia que nossas lideranças falarem assim claramente. E até mesmo, tá, com todos os riscos que tiver, o pessoal da defesa. Ah, mas você fala isso porque está na reserva. Eu escrevi isso quando eu estava na ativa e saiu numa revista. E eu quase fui punido. E eu escrevi que o governo Collor estava comprometendo a integridade nacional na Amazônia, cedendo a interesses internacionais, tarará, tarará. Isso lá em 92, na época Isso eu escrevi em 1991. 1991. Escrevi, saiu publicado no dia 18 de outubro, certo? E eu corri meu risco, quase fui punido, não teve repercussão. Aí 2 semanas depois, o Collor demarca a reserva Yanomami. 2 semanas depois do que eu escrevi. Aí esse meu... Eu escrevi, foi uma carta ao presidente do Clube Militar e a carta acabou saindo na revista do Clube Militar. Tá certo? Então foi público, né? E eu assumi, né? Escrevi e assumi. Eu não mandei para ser publicado, mas foi publicado. Eu assumi. Aí não é que 2 meses depois, 2 semanas depois, o Collor demarca a reserva Yanomami, depois de eu ter dito que ele estava comprometendo a segurança do país, etc, etc, a soberania, né? E aí essa carta sai num jornal do MR8, no Rio de Janeiro. Tá certo? E Deus é pai, eu não tive nenhuma consequência na minha profissão por causa disso. Então não venho dizer que eu estou falando porque estou na reserva, porque eu falei quando estava na ativa também. Até não era exatamente o que... Eu escrevi uma carta para o presidente do clube, né, que o clube deveria se empenhar nessas coisas assim, tarará, tarará, só que eu mandei para a revista do clube. Aí saiu na revista. Sem querer. Aí assumi, né? Assumi. Então... A gente discute muito aí sobre a defesa da nossa soberania e tal, mas o que eu estou percebendo conversando com o senhor é que nada disso importa se um ato presidencial ou do nosso Congresso der de bandeja. E aí não está em questão se a gente tem capacidade bélica de defesa, porque isso aí pode ser num acordo internacional, igual já foi em 92, 2007. Aí é o que eu digo, teremos que ter lideranças internas que se rebelem contra isso. Se qualquer governo que seja entregar patrimônio brasileiro, ceder soberania, tá, oficialmente. Porque uma coisa é você assinar... Qualquer acordo que você assine, você, queira ou não, você está cedendo alguma coisa de soberania. Mas você está recebendo algo em troca, você não está perdendo... por exemplo, se você admite que uma mineradora estrangeira dentro do país explore uma
uma parte do seu território. Você está cedendo soberania. Mas é um acordo. E ele está dando um retorno para você. Agora, você não pode que aquela região seja uma região fechada em que você não possa entrar ali com o seu poder militar, com o seu poder político. Aí não. Você não está cedendo território. Você está cedendo a exploração de um recurso seu. Você não está cedendo território. É diferente. Que automaticamente... E que você tem, no Brasil também tem, explora recursos em outros países do mundo. Né? Isso é normal. Agora, você não está cedendo território. Por exemplo, a base de Alcântara. Você fazer um acordo ali que impedisse nós de entrarmos na base, você pode ter um laboratório, que você tem ali alguma coisa que seja sigilosa, que você, no acordo, diga que aquele laboratório, tarará, tarará, tarará. E que se você denunciar aquele acordo, eles vão ter que retirar aquilo do laboratório, porque é questão de a parte intelectual, é preservação da... Né, seguro intelectual, como é que é o nome de... Me fugiu. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Você tem a propriedade intelectual. Isso é claro que é normal. Aí você tem lá a base, mas você não pode impedir o brasileiro de entrar. Você não pode ir participar de alguma atividade que seja sigilosa. Mas isso tem que estar no acordo. Mas o território não é deles, não. Eles não têm... não pode impedir você de entrar naquele território. Que aí é ceder soberania num grau que não deve ceder. Sim. Estaria permitido para atender o seu interesse. Porque A não ser, lógico, embaixada, né? A embaixada é considerada território estrangeiro. Sim. Aí é outra coisa. Sim, mas aí é outra coisa. É, Mas queira ou não, diplomacia já- é uma cessão de soberania. Né? Sim, mas isso aí. Mas isso é o que eu digo. Quando eu Existe falo a ceder contrapartida, soberania, é aquilo que impeça você, tá certo, de circular no território que é teu. Sim. A embaixada é uma troca, né? Você tem a embaixada lá no outro É, país que também é exatamente, território seu. exatamente. Não tem esse debate no debate político, isso não está em questão. Sabe o que acontece? Isso não está nos debates políticos e presenciáveis, isso Não. não está no jornal, isso não O está que em lugar nos nenhum. falta é visão prospectiva. Porque você, uma coisa é você ver o que você tem que fazer agora, amanhã, etc. E é isso que o debate é tudo em cima disso. É o próximo governo, é o próximo. Você tem que olhar assim, daqui a 10, 15 anos, o que pode acontecer com o meu país? Do jeito que o mundo está, conflito aqui, conflito lá, essas potências chegando aqui, eu vejo a história, o que aconteceu quando essas potências estão em qualquer lugar do mundo, eles vão brigar entre si. E o que vai acontecer com os países que estão ali? O que aconteceu? Então, falta essa visão, conhecimento de história. Quem trabalha com estratégia tem que conhecer história. E tem que olhar, ele não tem que olhar, ele tem que perceber. Ele tem que olhar o que está acontecendo e perceber o que pode acontecer daqui a alguns anos, pelas tendências e pelos fatos portadores de futuro. Tá? Um fato portador de futuro vai te levar a pensar o seguinte: olha, isso daqui pode ter como consequência, por exemplo, a reserva Yanomami. Abriram a porteira ali. Naquela época, lá em 90 e pouco, isso agora vai acontecer uma atrás da outra. Teve gente que falou, e foi o que aconteceu. Isso é visão prospectiva, que nós não temos. Muita gente diz, não, isso aí não tem problema, a terra é nossa, a terra é da União. O que adianta dizer que a terra é da União? Se a terra é da União, por que não deixam... Por que são contra fazer um projeto dentro de terra indígena? Entendeu? Então, o que acontece aqui é que a gente não tem visão prospectiva. Então, a gente só vai tomar ciência quando tiver o rojão explodindo aqui, a gente não tem mais condição, não tem mais tempo de se preparar para impedir que aquele rojão exploda. Tem sido assim a história toda, pô.